Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Mais uma porção da palavra de Deus para as nossas reflexões, né? Eu vou iniciar hoje aqui pelo livro de Provérbios, né, do nosso irmão Salomão, capítulo 8, verso de número 13, assim diz a palavra do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Mas o que é aborrecer o mal? A soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Interessante. Temos uma outra citação no livro de Salmos, Salmo de número 59, nós temos uma citação no verso de número 12 que diz assim: pelo pecado da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem, e assim sucessivamente. O salmista aqui, no caso Davi, é um salmo de súplica, né? Então eu gostaria só de fazer uma observação aqui com os irmãos, que é muito interessante, que fala dessa questão da soberba, né? Interessante. E a soberba nós entendemos que é o orgulho. E o orgulho é um dos maiores pecados que há dentro das escrituras para nós, né? Que é o pecado de emulação, né? Pecado que Lúcifer, na verdade, quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, né? Vou ficar mais alvo que a neve, vou colocar o meu trono acima dos montes, eu vou ser melhor que Deus. E aquela coisa toda está escrito em Isaías, Ezequiel, eles falam um pouquinho ali nesse sentido, né? Para que a gente possa estar observando. É muito legal. Vamos pegar esse orgulho aqui, só fazer uma reflexão rápida, os irmãos. Eu vou fazer um paralelo entre os 7 pecados capitais, muito conhecido, né, com as 7 virtudes, que foi traçada um paralelo por volta do século XV, ali por volta dos anos de 1589. É muito interessante esse paralelo que foi feito, né? Nós temos lá os 7 pecados capitais, é interessante, eu vou citá-los. Nós temos lá a luxúria, a gula, a ganância, a preguiça, a ira, a inveja e o orgulho, é interessante. E olha aqui, nós temos as 7 virtudes, né, listadas também humanamente falando, né? Nós temos lá castidade, generalidade, né, generosidade, temperança, diligência, paciência, a caridade e a humildade. Olha que interessante. Vamos traçar um paralelo aqui entre eles, confrontando, né? Então, a virtude da castidade, né? Nós temos a luxúria, contraposto. Nós temos lá a generosidade, nós temos a avareza, nós temos lá a temperança, a gula, nós temos a diligência, a preguiça, temos a paciência, a ira, nós temos a caridade, a inveja e nós temos a humildade, a soberba. Interessante. E nos vídeos anteriores eu já fiz uma citação a respeito dessa questão da humildade, né? Que está atrelado lá na porta estreita, está atrelado lá no Kairós de Deus, né? E é muito interessante que esse orgulho ele pega firmemente em Lúcifer, né? É interessante começar a entender um pouquinho esta questão, né? Quer dizer, os 7 pecados capitais relacionados às 7 virtudes, né? Com aquilo que a palavra nos ensina. E é interessante que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, o que eu tenho que aborrecer? Os 7 pecados capitais. A pergunta é, eu aborreço? Lembra de vídeos anteriores que nós comentamos a respeito dos valores intrínsecos dentro da palavra de Deus, que consiste lá no homem espiritual, o homem natural, o homem pecador, que nosso irmão Paulo fala, né? Lá em Coríntios, né? Nós entendemos um pouquinho essa questão intrínseca, né? De uma análise, né? Que nós vimos lá num dos textos célebres de 1 Coríntios capítulo 11, né? A partir do verso 28, né? Nós falamos um pouquinho a respeito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, não temos mais aqui 7 pecados capitais listados pelos homens, que eu
coloco para vocês fazendo um comparativo lá com aquele de Gálatas, capítulo Gálatas 5, né, a partir do verso número 19, né, em diante, está falando ali dos frutos da carne, né? Então, faz um paralelo a respeito disso, para que o irmão entenda o que significa humildade, porta estreita, o que significa aborrecer o mal. Aborrecer o mal é isso aqui, é aborrecer os frutos da carne, é estar alinhado com Cristo nas suas virtudes, né, que é muito interessante listar essas virtudes, e nós já comentamos um pouquinho a respeito dessa. Mas o maior pecado que a Bíblia realmente condena é o orgulho. Irmãos, observem a palavra do Senhor nesse sentido, né? Amém? Vamos ficar vigilantes, ok? Fica na paz, que Deus abençoe bastante. Shalom Adonai. Medite um pouquinho a respeito desses versos, nesses comparativos, ok? Que Deus abençoe. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tchau, tchau. Shalom Adonai, Shalom Adonai.